Caríssimos membros do Legião da Santa Cruz, Salve Maria, Viva Cristo Rei. Por que é isso? Ora, é porque o cidadão ideal para as elites oligárquicas que nos regem é o homossexual. O homossexual, em primeiro lugar, se deixa conduzir pelas próprias paixões e, em segundo, não tem uma família, não forma família, que seria a única coisa capaz de protegê-lo do controle dos oligarcas. Então, portanto, ele é fácil de ser controlado. Tá claro? Por esse motivo, o homossexual é o cidadão modelo. Ele trabalha sem questionar e à noite vai à boate gay, se esquece dos seus problemas e, portanto, continua no ciclo, propaga o ciclo. Se não é possível inculcar o homossexualismo em todos os cidadãos, é possível inculcar em muitos, ao menos. E eu já tive conversas com jovens no Brasil que me informaram que foram incentivados pelos próprios professores na escola pública a beijarem na boca outros colegas do mesmo sexo para descobrir se são homossexuais ou não. Tá claro? Por que isso? Porque se você nunca experimentou, você não tem como saber se você é homossexual ou não. Não tem como dizer que se gosta ou não sem experimentar. Então tem que experimentar primeiro. E por que isso funciona? Porque isso convence muita gente a se unir ao grupo dos homossexuais. Por quê? É evidente que as experiências que eles terão a partir disso serão prazerosas, porque elas são experiências sexuais. E é claro que as experiências sexuais de qualquer natureza sempre serão prazerosas para o ser humano, ainda que elas sejam antinaturais, imorais e assim por diante. Tá claro? Então existe sim um grande plano em ação no Brasil. Enquanto nós estamos aqui conversando, este plano está em ação para aumentar os números dos homossexuais. Mas o que fazer com aqueles que não, apesar disso tudo, não caem, não se juntam aos homossexuais? É simples. Se apesar de todo o incentivo você não se tornou homossexual, não há com o que se preocupar. Mesmo o heterossexual também pode seguir esse cidadão modelo. Basta utilizar a contracepção. Por isso, então, a propaganda dia e noite de que filhos são caros, problemáticos, que não vale a pena, de que ter muitas crianças é ruim contra o meio ambiente, ter muitos filhos é irresponsável, tem que se ter apenas os filhos que se pode criar financeiramente, com boas condições econômicas e assim por diante. Dessa forma, até mesmo os casais heterossexuais se assemelharão aos homossexuais. Por quê? Porque eles nunca terão filhos, então, na prática, eles nunca serão uma família. Eles são como os homossexuais, são inférteis, são estéreis. Então, eles se juntam ao grupo dos cidadãos modelos, dos cidadãos que são fáceis de controlar, porque eles trabalham sem questionar, são fiéis escravos do sistema, não tem aquilo que pode protegê-los disso tudo, que é a família, e, como os homossexuais, também são conduzidos pelos seus próprios desejos carnais, porque o sexo para eles é apenas o prazer, né? É separado do prazer. A partir do momento que você utiliza a contracepção, você separa o sexo da reprodução, então ele se torna só prazer, então você está se deixando levar pelas paixões, então você se torna um ser humano fácil de controlar. Libido dominante, como falou Santo Agostinho. Por isso o título do livro,
de Michael Jones, que explica isso daí. Então, para as elites, essa é a coluna, o sustentáculo do seu plano de dominação dos povos. Essas elites oligárquicas, que controlam tanto a esquerda como a direita, portanto, precisam se assegurar de que estas alas políticas ambas se conformem a isto. E é isso que acontece. Até mesmo os conservadores vão apoiar os homossexuais. É isso que acontece. Ainda que o Bolsonaro se diga contrário a essas imoralidades, na prática, como ele é neoconservador, e é o que nós discutimos no nosso podcast, tá claro? Ele não tem como contradizer isto, porque é essencial para aqueles que mexem os pauzinhos dele. Ele não tem como contrariar. Está certo? A mesma coisa a que a gente observou acontecer com a esquerda, porque a esquerda, qual que seria o programa dela? Seria, a princípio, os direitos do trabalhador, do pobre e assim por diante. Mas na prática, quando eles chegaram ao poder, o PT, o que fizeram no Brasil? A imoralidade, tá certo? É por isso que o PT foi rejeitado. Ele foi eleito, quem não tem memória curta sabe muito bem que o neoliberalismo de FHC, muito embora FHC fosse um socialista, ele sempre foi, e ele mesmo admitiu que teve que se explicar que depois do seu governo muitas pessoas o criticaram por ser neoliberal, e ele teve que se explicar. Ele falou: não, mas eu não sou neoliberal, eu sou socialista. Ele sempre foi socialista, e no entanto ele aplicou o neoliberalismo no seu governo, por ser controlado por essas elites. Economicamente, a política delas é o neoliberalismo. Mas no social é o quê? É a liberação sexual, a revolução sexual. Por causa disso, houve rejeição ao governo PSDB, por isso o PT foi eleito e não cumpriu suas promessas, colocou liberais na economia, tá certo? E se preocupou mais com as políticas identitárias. É isso que caracteriza a esquerda hoje em dia, as políticas identitárias, né? Antirracismo, anti-homofobia, feminismo e assim por diante. Isso são todas políticas que estão sendo aplicadas para dividir a população, dividir para conquistar, e torná-los mais suscetíveis ao controle através da revolução sexual. E nós observamos isso nas políticas americanas. Por isso que, com a desculpa de combater a homofobia de regimes como o regime iraniano, que, imaginem, atiram homossexuais dos telhados dos edifícios, condenando-os à morte como criminosos, com a desculpa de combater isso, eles implementam políticas que são apelidadas em inglês de Globo Homo, né? Globo-Homo, Globo Homo, homossexual global, que visam promover essas ideias ao redor do mundo, ameaçando os países de sanções se eles não legalizarem o casamento homossexual e assim por diante. Tá claro? Então, é ilusão de quem apoia os Estados Unidos contra o Irã, de que a crítica americana contra o Irã é por eles perseguirem cristãos, é por eles serem muçulmanos e seguirem uma falsa religião. Mentira! A crítica nunca passa por isso, porque você não pode criticar a religião do outro. Tem que ter liberdade de religião, liberdade de consciência. Isso é um americanismo. O problema do Irã não é esse. O problema do Irã é porque que eles não têm, em primeiro lugar, liberdade religiosa absoluta. Apesar de a Igreja Católica ter certos direitos no Irã, não tem o direito de proselitismo, o que é muito grave. Mas ela tem certos direitos. Inclusive, há católicos no parlamento, há cristãos no parlamento iraniano, não católicos, ortodoxos. Há até judeus, tá certo? As comunidades judaicas têm um certo grau de direitos.
o que não é permitido é o proselitismo contra os muçulmanos e as igrejas evangélicas, essa sim, porque eles compreendem, os iranianos, que elas são ferramentas de subversão. E são mesmo, porque os evangélicos subvertem a moral cristã, pregam uma moral sexual pervertida, permitem o divórcio, a contracepção e, portanto, são problemáticos. Então, isso não se permite no Irã, muito corretamente. Mas esse é o problema. Isso que leva à oposição contra o Irã. E a crítica nunca passa pela crítica ao islamismo como falsa religião. Tá certo? E sim, o problema é que... Porque ao mesmo tempo que eles criticam o Irã, eles não criticam a Arábia Saudita. O problema é que o Irã é uma pedra no sapato de Israel no Oriente Médio. Esse é o problema. A Arábia Saudita não, ela se alia a Israel. Então, tá tudo bem. Apesar de ser um país muito pior. Lá a igreja assim não tem direitos. Enfim, se observa isso nas políticas americanas, Globo Homo, e nós estamos observando isso agora no Brasil. Então, para surpresa de todos que votaram no Bolsonaro, esse cara que se dizia a favor dos bons costumes, vejam aí onde eles amarraram o jegue, em que jaca eles enfiaram o pé. E nós já viemos avisando isso desde o começo, mas só agora está se tornando óbvio. Tomara que a população perceba. Porque está na cara. E isso daí é mais um exemplo disto. Bolsonaro não veio para mudar nada disso. Os neoconservadores, por estarem do lado dessa elite oligárquica, eles se alegram muito com isso. É oposição contra o homossexualismo e tudo mais. Esses problemas morais é apenas para inglês ver. Porque o conservadorismo não pode ser preconceituoso. Quem é preconceituoso, realmente, é a esquerda, que apoia Che Guevara, que matou homossexuais. Então nós não podemos ser assim, não é isso que é o conservadorismo. O conservadorismo se trata de liberdades individuais. E nós não podemos nos meter naquilo que eles fazem entre quatro paredes. É direito individual deles, né? Não é liberal se meter meter a colher nisso. Então nós não podemos, isso não é conservadorismo, isso é nazismo. E aí eles caem exatamente no mesmo truque da esquerda, do mesmo truque do cultural marxismo que tanto criticam, que é o politicamente correto. E nós observamos isso aqui nos Estados Unidos. Procurem no YouTube o Turning Point USA, TPUSA, que é um think tank neoconservador, presidido por um sujeito chamado Charlie Kirk, que fez uma série de palestras em universidades ano passado, chamadas Culture Wars, ou seja, o nome das palestras era Guerra Cultural. Vejam bem como eles estavam, como eles estão atentos. E quem que eram os convidados para palestrar? Homossexuais. Tá claro? Então, se isso não fecha a questão de que a esquerda e a direita hoje em dia são a mesma coisa e não serve de corroboração para a tese que eu vivo repetindo e eu repeti no podcast, de que essa neodireita, os neoconservadores, têm origem trotskista e não passam de também no fundo, esquerdistas, então nada serve, nada corrobora, porque esta é a prova cabal disto tudo. Por que a família nos protege do controle neoliberal econômico dos oligarcas? Porque quando você tem uma família, você tem, por responsabilidade, que cuidar dela, você tem que tomar conta dos seus filhos. Então, a obrigação te leva a gastar o seu dinheiro em coisas que são realmente produtivas. Tá claro? Enquanto você não tem o seu dinheiro que você conquista através do trabalho vai se esvaindo em vanidades, tá certo? Então essa é a questão central do problema econômico e do papel que a família desempenha na sociedade. E um segundo adendo é a observação de que Bolsonaro apoia e sempre apoiou
o uso do anticoncepcional como medida de combate à pobreza. Então, mais um ponto em que se encaixa aí na minha argumentação.